Bem, vocês sabem que ontem à noite eu estava assistindo a um filme, que inclusive eu já até assisti esse filme outras vezes, que é um filme O Grande Mestre. Tem o Grande Mestre 1, ontem passou o Grande Mestre 2, eu estava assistindo a esse filme e ele fala a história de um mestre das artes marciais chinesa e Ip Man, que teria ensinado, inclusive, Kung Fu para o Bruce Lee. E uma coisa interessante que acontece num certo momento do filme é que o discípulo do Ip Man arruma uma confusão no mercado municipal e acaba sendo sequestrado por pessoas de um grupo rival que vão até o mestre Ip Man e pedem resgate para poder devolver o discípulo agora capturado. E nesse momento do filme a gente já fica indignado com essa atitude criminosa desse grupo que manteve ali em cárcere privado uma pessoa e depois evoluíram para extorsão mediante sequestro. O fato é que o mestre Ip Man vai até o mercado para tentar resgatar o seu discípulo e ele se envolve numa segunda confusão, acabando agora todos eles ficando presos pela polícia. E aí chega a vez da esposa do Ip Man receber a visita em sua casa de um oficial da polícia que diz para ela, olha, seu marido foi preso e se você quiser ele de volta, você precisa ir até a delegacia para poder pagar a fiança. E essa é a estratégia que o diretor desse filme encontrou para poder criar em nós esse sentimento do que é uma presumida legitimidade nessa violência. Ou seja, por que a primeira violência era ilegítima, no sentido de não reconhecermos como possivelmente legitimados a manter uma pessoa em cárcere e ainda cobrar resgate por ela, mas no segundo momento em que se apresenta a polícia, reconhecemos aquilo como ordinário e ela deveria ir até então e pagar a sua fiança, como de fato aconteceu. Então essa estrutura que vai mexendo e nos permitindo desconstruir certas situações e ver que, de certa forma, o que fica ali ainda é uma violência, para nós atua de uma forma até um pouco passiva por reconhecermos que quem está ali é, de fato, o Estado. Ou seja, eu trouxe isso daqui de forma introdutória para a gente perceber que a relação do crime é uma relação bastante complexa e que não dá para conhecer o crime, de certa forma, como a faculdade de direito até estabelece, como sendo uma relação de causa e efeito entre uma conduta e uma pena. Então, e aí nesse caso, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano, e aí está explicado todo o fenômeno? Certamente que não. A relação que envolve o cenário do crime é uma relação que envolve a participação do criminoso, da vítima, da sociedade e do Estado. E é um mergulho de forma crítica a essa relação toda que a gente vem tentando fazer aqui, que já trouxemos para participar conosco várias pessoas de vários segmentos institucionais da sociedade que, de certa forma, atua nesse grande emaranhado de relação que acontece a partir do momento de uma conduta criminosa, a qual nós chamamos em direito de persecução penal. E por isso nós trouxemos aqui pessoas muito amigas que, apesar de estarem ali presentes na relação de direito penal, de processo penal, de persecução penal, ou seja, a resposta será dada, mas que consegue olhar para esse fenômeno ainda de uma forma humanizada. E foi assim que eu trouxe aqui pessoas do Ministério Público, foi assim que eu trouxe delegados de polícia, foi assim que eu trouxe psicanalistas, amigas minhas amigas que, de certa forma, conseguiram explicar para a gente como que se dá, a nível psicanalítico, a relação da violência como um fenômeno de massa. E falamos do papel da arte, mais recentemente falamos do processo penal com o professor Paulo Renato. E agora chegou a oportunidade da gente tratar desse assunto sob o ponto de vista de quem atua na face do Estado, que vai exatamente realizar o julgamento para perceber o quanto o Estado vai aplicar de pena nessa pessoa que, historicamente, antes de chegar para o juiz, lá atrás, cometeu uma infração penal. Então,
A live de hoje fala sobre magistratura, fala sobre persecução penal, fala sobre o papel do juiz. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma também amiga que optou por realizar a sua atividade na Justiça Federal, sendo aprovada no concurso, inclusive, aos 24 anos. E é quando eu falei com o Paulo Renato que só de imaginar isso já dá um vazio no peito, a gente se sente muito contraproducente. E que tomou as redes sociais há uns anos atrás, pelo amor, inclusive, que ela tem pelos bichos. A paixão dela é tão conhecida nas redes sociais que ela ganhou, inclusive, o apelido da Juíza dos Bichinhos. Uma pessoa que vem lá do Recife com um coração lindo, um humor para a vida sempre maravilhoso. A nossa amiga juíza federal Carolina Malta, para nós hoje. Enquanto ela chega, temporariamente eu vou desabilitar os, Oi, boa noite, os Leandro. comentários aqui. Tudo E bom? quem quiser fazer pergunta, vai poder mandar na caixinha aqui embaixo que eu vou ver e repasso. Eu vou desativar temporariamente. Carol, muito bem-vinda. Boa Oi. noite. Obrigada, Leandro. É um prazer, viu, ter aceitado seu convite, ter recebido seu convite e ter aceitado, ter podido aceitar seu convite. Foi um prazer para mim, tá? Eu confesso já de início que tenho muita inveja de quem é psicanalista, porque ah, esse curso era um que eu queria fazer muito na vida, Sério? tá? Assim, tenho esse plano ainda na frente, mas até agora não aconteceu. Então, todo mundo que é dessa área, eu tenho admiração. Você sabe que antes de fazer a faculdade, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha saído de uma faculdade de Psicologia. Uhum. E, e eu olhava de uma forma mais aprofundada para como se dá a relação do comportamento, a consciência, a voluntariedade. E o direito, de certa forma, ele trata disso não de uma forma tão aprofundada como se faz na psicologia. Só que só mais recentemente, com a crítica do professor de processo penal aqui no Brasil, incrível, inclusive, que é o Auri Lopes Júnior, que a gente começa a perceber essa necessidade de uma reflexão do fenômeno do crime a partir também do olhar psicanalítico, né, Carol? Eu acho, assim, eu creio que juízes deveriam pelo menos fazer terapia, né? Que eu acho que é um caminho primeiro para se compreender essa questão do outro, né? Tentar